meus amores, ainda nesse clima de São João, né? Festejos juninos. E aí, graças a Deus, até concluímos mais uma semana, né? Com as graças de Deus, hoje é sexta-feira. Temos a nossa aula online à tarde, tá? Que eu quero lembrar a vocês que não esqueçam de participar da nossa aula online hoje, tá? Estarei esperando vocês lá e a presença de vocês é muito importante. A participação de todos, eu estou sentindo muita falta assim, da presença de muita gente do 8º ano lá na nossa aula. Quem não assistiu ainda, as aulinhas da semana assiste, tem atividade para ser feita, tem exercícios da semana. Ontem teve aula gravada, tá bom? Então corre aí na plataforma e dá uma olhada. Ai, balancei. Corre aí na plataforma e dá uma olhada, tá bom? Então, gente, como vocês podem ver, aí citei acima, né? Os termos essenciais da oração. Foi o conteúdo que trabalhamos desde a semana passada, mas a semana passada trabalhamos os termos essenciais da oração relacionados ao sujeito. Essa semana trabalhamos relacionados ao predicado. Então, o que é os termos essenciais da oração predicado? Nada mais é do que aquela parte da oração que caracteriza, que dá qualidade ao sujeito. Então, se eu encontro o sujeito, o restante da oração toda é predicado. Essa é a nossa dicasinha bem básica. Encontrei o sujeito, o restante da oração é predicado, tá? Então, o restante da estrutura da oração é predicado. E é um termo muito importante dentro da oração, porque ele vai caracterizar, ele vai exemplificar, ele vai dar ênfase, concluir o conceito do sujeito. Então eu preciso do predicado, da estrutura do predicado para ele complementar o meu sujeito. Então, vejam só. Os tipos de predicados dependem muito dos verbos que serão utilizados, do modo que os verbos serão utilizados, tá bom? E aí, eu vou ler um exemplo aqui, que a gente usou muito no livro. Os meus súditos chegados, os meus súditos mais chegados, andaram apavorados. Quem são os sujeitos? Os meus súditos mais chegados. Sim, os meus súditos mais chegados, o quê? Lembram que a oração, ela precisa do sujeito. Então, se eu já encontrei o sujeito, o restante da oração é predicado. Andam apavorados. Por quê? Porque ele está declarando algo a respeito do sujeito, tá bom? E aí, prestem atenção. Encontrou o sujeito e o predicado. Para mim, como é que eu vou encontrar primeiro o predicado e não o sujeito? Se o sujeito for oculto, como é que eu vou encontrar o predicado? Sempre no predicado, sempre na estrutura do predicado, você vai encontrar o verbo da oração. Então, sempre dentro da estrutura do predicado, nós vamos encontrar o verbo da oração, tá bom? E aí, tem os tipos de verbos, para poder classificar o predicado, como toda uma estrutura, como todos os termos essenciais de uma oração. A gente não poderia falar sobre os tipos de verbos para saber os tipos de predicado, tá bom? Quais são os tipos de verbo? Na língua portuguesa, há 2 tipos de verbo: os verbos nocionais e os verbos relacionais. Os verbos relacionais são os verbos de ligação, e os verbos nocionais são os verbos significativos, tá bom? Então, mas qual é a classificação? Como é que eu vou encontrar? Todo o verbo de ligação, ele vem com a única função. Ele liga o sujeito ao predicado. Então, ele vai ligar o sujeito a um estado, a uma característica. Ele vai ligar o sujeito ao predicado, tá bom? E desse modo, como ele vai ligar, toda vez que existir um verbo de ligação na oração, o predicado vai ser chamado de predicativo
do sujeito, tá bom? Então vejam só um exemplo que eu vou dar aqui. O povo não é mágico. Está ligando o povo, né, o sujeito, a característica do sujeito. Quem é a característica? O povo não é mágico. Mágico é a característica do sujeito. Então, o verbo é verbo de ligação, porque está ligando o sujeito à sua característica. E aí? A característica do sujeito será predicativo do sujeito, tá bom? Vejam só. O verbo de ligação, ele por si só, ele não apresenta um significado. Então, o povo não é. O povo não é o quê? Ele precisa, ele precisa do complemento para poder concluir todo o seu conceito, todo o seu significado. Então, diferente dos outros verbos, o verbo de ligação só vem para caracterizar, para complementar a união entre o sujeito e o predicado, tá bom? Então, a gente falou muito sobre, no quadro, no livro, que retratava alguns verbos de ligação e o seu sentido. Os verbos que têm sentido de estado permanente são ser e viver. As crianças são muito curiosas. Nosso amigo vive doente. Então, o verbo ser e viver são exemplos de verbos que estão no estado permanente e são verbos de ligação. Tá bom? Verbos de ligação que está no sentido ocasional. Está. Para dizer que naquele momento está. Por que você está triste? Nesse momento, por que você está triste? Parecer. Estado aparente. A cidade parecia um deserto. Tá bom? Estado contínuo. Continuar. Permanecer. O tempo continua muito frio. As pessoas continuam saindo de casa. Mudança de estado. Ficar. Virar. Se você aqui, sem você daqui, eu ficaria sozinho. O famoso piloto virou um herói nacional. São exemplos de verbos de mudança de estado. Ficar e virar, tá bom? Então, qual é o conceito do verbo de ligação? O verbo de ligação, ele vem para atribuir, ele tem uma única função, que é ligar o sujeito à característica do sujeito. Então, pega um ao outro e se liga, tá? Já o verbo nacional tem um conceito bastante diferente. A função dele é expressar um acontecimento. Então, trata, portanto, de um verbo que em si mesmo ele traz um significado. Mas aí ele traz um significado característico, vem na necessidade, complementa o verbo com o restante do predicado. Mas ele em si, o verbo em si, já traz um significado característico. E aí eu vou dar um exemplo. Quando grande, o Nero incendiou Roma. Incendiou é o verbo. Então, quando grande, o Nero incendiou. Tá? Então, sabe que ele incendiou algo. Para complementar, colocou-se Roma. Não se esqueça de que faz parte da boa educação de um herdeiro do trono. Então, temos dois verbos significativos: esquecer e fazer. Esqueça e faz, tá? Então, não se esqueça. Se eu digo não se esqueça de algo. E quando eu digo de que faz, se o verbo é faz, eu faço algo. Parte de uma boa educação de um herdeiro do trono. Tá, meus amores? Então, existem verbos que, dependendo da relação sintática,
eles podem estabelecer verbos significativos nas demais orações. E aí eles podem tanto exercer o verbo de nocional como o verbo relacional. Tanto o verbo significativo como o verbo de ligação, tá bom? E aí, as classificações dos verbos significativos. Os verbos significativos, eles são classificados em intransitivos ou transitivos, tá? Verbos intransitivos não necessitam de complemento. Os verbos intransitivos, eles não necessitam de complemento. Já os verbos transitivos, eles precisam de complementos. E aí eles são classificados em verbos transitivos diretos, transitivos indiretos e verbos transitivos direto e indireto. Os verbos transitivos diretos, que têm a abreviação VTD, são aqueles verbos que exigem o complemento de um objeto direto. Os verbos intransitivos indiretos são aqueles verbos que exigem o complemento de um objeto indireto. E o verbo transitivo direto e indireto é todo verbo que exige tanto o complemento como um objeto direto como o objeto indireto, tá bom? E aí vem a classificação do predicado. Ele pode ser classificado em predicado nominal, predicado verbal e predicado verbo nominal. Predicado nominal é aquele que apresenta o verbo de ligação e o predicativo do sujeito. Nesse caso, o núcleo do predicado é um nome e não um verbo. Então, quando eu digo assim, os manifestantes estavam furiosos. Quem é o núcleo os manifestantes estavam o quê? Furiosos. Então, o meu núcleo vai ser o predicativo, furioso. E aí, por ele ser um nome, o predicado exercerá a função de predicado nominal, porque seu núcleo é um nome, não um verbo. O predicado verbal é quando o núcleo da oração, o núcleo da oração é um verbo. Então, aí recebe o nome de predicado verbal. E o predicado verbo nominal é que ele possui dois núcleos, o núcleo verbal e o núcleo nominal, na mesma oração, tá bom? Esse conteúdo é bem interessante, bastante interessante, tá? Bem tranquilo de se fazer. Hoje, como exercício, eu quero que vocês trabalhem a produção da página 43 e respondam o mapa mental da página 44 para casa, 43 e 44. Lembrando que às 15h20, nós temos a nossa aula online, tá bom? Então, eu espero a participação de todos que possam participar lá na nossa aula online. Beijo grande, fique com Deus.